para você e sua família. Que bom ter você com a gente. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido por nós. Estamos aqui em mais um domingo. Hoje, dia 8 de novembro, segundo domingo do mês de novembro. Estamos caminhando para o final deste ano. E mais uma vez, nós estamos aqui para celebrar a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. A misericórdia dele que se renova a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. Nós estamos alegres, nós estamos felizes aqui para celebrar ao Senhor. E neste mês de novembro nós estamos estudando o tema música e adoração, um tema que nos faz pensar o nosso papel de adoradores e adoradoras do Senhor. A nossa vida toda é para o louvor e a glória de Deus. Nós vamos este domingo celebrar ao Senhor só com canções do Inário para o Culto Cristão. A cada domingo nós vamos ter uma modalidade diferente de canções, hora do HCC, hora do cantor cristão, hora só de músicas lá daquele tempo, do baú, mas nós vamos ter maneiras diferentes, igualmente válidas de celebrarmos o Senhor. Vamos cantar, dizer que toda a natureza fala do Senhor, essa canção que é tão bela e com um estilo musical talvez um pouco diferente do que costumamos a cantar. Blues. O blues, igualmente preciosa essa canção. Vamos ver. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas seu amor me transformou, tornou meu novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Deus, obrigado porque toda a natureza fala do Senhor, como diz o Salmo 19. A natureza aponta para o Senhor, para a sua grandeza, para o seu poderio sobre todas as coisas, sustentando todas as coisas com poder e graça. A ti, Senhor, seja a honra e a glória para sempre, porque é impossível olharmos para tudo que o Senhor fez na multiforme condição da natureza e não pensarmos um Deus tão grande. A ti, Deus, seja toda adoração. Obrigado, Deus, que estamos vivos. De igual forma como o Senhor opera na natureza, o Senhor opera em cada coração de cada irmão e irmã que celebra conosco nesta manhã. Há sinais da sua atuação e nós só podemos glorificar o Senhor e ser gratos em todo o tempo. Louvado seja o Senhor para sempre. A ti seja toda a honra e toda a glória. Obrigado por esse tempo de te louvar. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer, através dessa canção, que o Senhor está presente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos templos do Senhor. Ele está em nós, está no meio de nós, em todo o tempo. Pois fiquemos
está no meio de nós, é um hino de uma grandeza, de uma profundidade, igualmente esta que vamos cantar essa próxima música, dizer que cantaremos ao nosso Salvador. O nosso Salvador é o motivo do nosso louvor e por isso estamos sempre adorando o nome dele. Mais do que tesouros é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, pois salvos por Jesus, livre, perdoado por Cristo e seu amor. Vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Nosso Pai que está nos céus é uma oração que você vai se recordar certamente, que é a oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus nos ensinou. E essa canção é muito bela porque ela fala do Pai Nosso num ritmo altamente brasileiro. Cantemos. Nosso Pai que estás no céu, nome santo seja o teu. No teu reino venha e faça teu querer e não o meu. Nosso Pai, nós te imploramos.
vamos ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus que está vindo através da ministra de música Raquel de Abreu. Ela é ministra de música da Primeira Igreja Batista da Penha. Ela é muito atuante no nosso meio batista, através dos músicos, dos pastores. Que o Senhor venha te abençoar, Raquel, a sua família, os seus filhos. Fique à vontade entre nós. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Meu nome é Raquel. Estou muito feliz de estar participando aqui com os irmãos, né? Eu sou ministra de música na Primeira Igreja Batista da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Trago um abraço do nosso pastor lá, pastor Vitor Hugo. É um privilégio a gente participar aqui. Agradeço o convite à Luísa, essa querida, né? A Luísa é ministra de música. Eu tive também o privilégio de ser uma das examinadoras de Luísa no concílio dela. Então também já deixo para você, Luísa, um abraço especial e um parabéns pelo Dia do Ministro de Música, que vai ser no 4º domingo desse mês de novembro. Um abraço ao pastor Gustavo e a cada irmão desta amada igreja. Luísa, quando me fez o convite para a gente estar por aqui falando sobre esse mês da música, que é comemorado em todas as igrejas batistas do Brasil, no mês de novembro, ela pediu para que a gente estivesse falando sobre adoração, sobre música, e esse é um tempo que a gente vai separar para isso. Obrigada a você que abre aí a sua casa nesse momento, que separou esse tempo para estar ouvindo a voz de Deus. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou primeiro ao meu coração. A gente está aqui para conversar sobre adoração. E talvez esse seja um tema que você já esteja ouvindo muito, ou que já tenha lido vários livros. Talvez seja um tema que, para você, é um tema claro, que você não tem muita dúvida sobre o assunto, mas eu queria que você parasse nesse momento para refletir o que é adoração. Não sei se você sabe, adoração é quando a gente venera um objeto ou venera alguém e você, por tudo aquilo que aquele objeto, aquela pessoa representa para você, você então adora. Eu fui criada de um jeito que meus pais diziam que eu não podia falar que eu adorava outra coisa senão Deus. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Mas se eu comesse um chocolate e dissesse assim, ai, adoro chocolate, a minha mãe parava tudo e dizia, adorar só a Deus, você não fala isso. E para qualquer coisa, se a gente dissesse assim, ai, adoro vir na praia, adorar só a Deus. Então talvez você tenha sido criado desse jeito também. E a gente sabe realmente que só Deus é digno de ser adorado. É sobre essa adoração que a gente vai estar conversando nesse momento. Quando a gente adora a alguém, quando a gente adora alguma coisa, a gente fala normalmente desse jeito, porque aquilo é muito bom, traz para você uma sensação de muita alegria, às vezes de muito prazer, de contentamento, por estar desfrutando daquele momento ou daquilo. E eu não sei se você tem essa mesma sensação e essa mesma alegria quando você fala de adoração, por exemplo, a Deus. Se você profere palavras de louvor são elogios. Se você elogia a Deus com palavras especiais, reconhecendo tudo que Ele é. Isso é adoração. É sobre isso que a gente vai estar conversando nesse momento. E para você entender melhor, talvez, do que eu estou falando, eu queria compartilhar com você um exemplo simples. A gente é conhecido como o país do futebol, é o Brasil, não é verdade? E se você parar para pensar, aqui em casa eu sou casada com o Marcos e nós temos 2 filhos adolescentes, Marquinhos de 16 e João Pedro de 15 anos. Eu não sou a dona da televisão de jeito nenhum em dia de jogo. A gente sabe que se você tem em casa alguém que adora jogo, naquele dia, naquele horário, a televisão fica com essa galera. Eu não sei se isso é assim também na sua casa, mas normalmente é assim. Se for final então de campeonato, todo mundo aqui é flamenguista. Se for um final de campeonato onde o Flamengo vai estar jogando, pronto. O pessoal prepara tudo para ninguém incomodar na hora do jogo. As irmãs devem entender bem do que eu estou dizendo. A gente pode incomodar o marido na hora que ele está assistindo um jogo? Eles não ouvem o que a gente fala.
Eles não prestam atenção em nada, não é verdade? Do que a gente fala, se for aquele momento do futebol. Mas não vai longe não. Mesmo você que não gosta muito de futebol, talvez até nas finais de Copa do Mundo, onde o Brasil estava jogando, se você for igual a mim, talvez você tenha até colocado uma blusa verde, ou uma blusa amarela, ou uma blusa do Brasil, tenha pintado o seu rosto, falar, vou comemorar, vou torcer pelo meu país. E a gente faz isso, e a gente vê toda a nação torcendo junto, e a gente separa aquele momento para assistir futebol. Aí você vai falar assim, mas Raquel, não entendi. Do que a gente está falando? A gente está falando de futebol ou a gente está falando de adoração? Não sei como é que acontece na sua casa, mas com certeza você conhece gente que prepara e separa um tempo, que prepara a comida, que separa aquela roupa para assistir o jogo, que na hora do jogo não fala com ninguém. E quando os jogadores vão entrando em campo, começa a elogiar cada jogador, começa a elogiar cada momento e falar, olha, que maravilha, é isso que a gente está passando aqui agora, aquele dali é Neymar, ele é atacante, ele vai levar o time nas costas, olha o nosso goleiro, não deixa entrar uma bola, o cara é uma muralha. E a gente começa então a proferir palavras de louvor, elogios a todos os jogadores que estão entrando, colocando neles a nossa esperança e falando, eles vão vencer esse jogo. E quando o Brasil faz um gol, tem gente que vai para a janela e grita, gol, Brasil! Não é verdade? De tanta alegria. Se você está na rua e você estava vendo antes desse período de pandemia, a gente abraçava até pessoa estranha, a gente cumprimentava e celebrava junto. E que festa o futebol não faz. Sabe que muita gente tem direcionado o seu foco de adoração a outras coisas, senão a Deus, que não Deus. E a gente vê isso acontecendo no futebol. É gente que prepara a roupa certa, a roupa específica, aquilo para o evento. É gente que separa aquele tempo para não se distrair com nada, para poder assistir todo o jogo do início ao fim. É gente que profere palavras de elogio, de louvor a jogadores por aquilo que eles fazem, às vezes coisas que eles nem fizeram ainda, mas por causa da competência dele, por tudo aquilo que eles podem fazer. É gente que quando o Brasil faz um gol, vai para a janela e anuncia tudo que está acontecendo e celebra. E a gente pode entender que isso pode ser comparado à adoração. Será que você, quando vai para a igreja, você tem esse mesmo desejo no seu coração? Como quem assiste um final de uma Copa do Mundo, dizendo assim, olha, é no domingo que eu vou para a igreja, não tem nada que me atrapalhe. Vou separar minha melhor roupa. Naquele horário eu não quero que ninguém converse comigo. Eu estou me arrumando ao máximo e quando você chega na igreja, então você começa a proferir palavras de louvor a Deus, você diz, Deus, eu creio no teu poder, tu és Deus que cura, estás aqui com a gente. E a gente então começa a proferir palavras de louvor. E quando alguém vem falar alguma coisa, não fala comigo agora, que agora eu estou prestando atenção na pessoa que eu adoro. Será que a sua adoração tem sido assim? Ou talvez os jogos de futebol tenham despertado em você um sentimento maior que a adoração? E aí pode ser que você diga assim, Raquel, eu realmente não tenho adorado a Deus desse jeito, não tenho buscado a Deus desse jeito, mas uma coisa é certa, a gente está num período tão estranho de pandemia, não é? Como é que a gente vai conseguir trazer todo esse clima de adoração? Eu estou aqui em casa, estou assistindo um vídeo agora, nesse momento, estou vendo a sua pregação através de um aparelho celular, ou está na televisão, ou num computador, mas não é a mesma coisa, não tem assim aquele ambiente de adoração. E aí eu posso perguntar para você, o que é na sua cabeça um ambiente de adoração? O que você entende por um ambiente de adoração? Talvez você pense, eu penso num lugar escuro, luzes apagadas, com foco ali naquela equipe de louvor, gente com olho fechado, mão levantada, adorando a Deus. Isso para mim é um ambiente de adoração. Talvez para outras pessoas não. Um ambiente de adoração seja um ambiente com uma música bem tranquila, seja aquele momento mais silencioso. Ou outros podem dizer, não, um momento de adoração tem que ter uma guitarra, tem que ter um instrumental, muita música, gente junto. Talvez você diga, eu não consigo alcançar esse momento de adoração aqui nesse ambiente. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento, nesse culto, para uma super aula que Jesus dá sobre adoração, sobre a verdadeira adoração. Se você pode, abra sua Bíblia em João 4,
A gente vai estar lendo sobre essa conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Não sei se você conhece a história, eu vou estar contando e vou estar lendo também na palavra de Deus esse trecho, essa aula que Jesus dá a esta mulher samaritana. Diz a palavra de Deus que Jesus então vai para a Galileia e que ele, saindo da Galileia, ele decide atravessar e passa pela província de Samaria. Ele já estava cansado, tinha caminhado muito, provavelmente em João 4, que nós estamos lendo. Provavelmente, de tanto caminhar, quando eles entram numa cidade de Samaria chamada Sicar, diz que eles se aproximam do lugar onde ficava a fonte de Jacó, e no versículo 6 de João 4, você lê então que Jesus, que estava cansado de viagem, se assenta junto a essa fonte, e talvez na sua Bíblia esteja escrito que era quase a hora sexta. Em João 4, no versículo 6, quando ele fala era quase a hora sexta, o que ele está dizendo é, olha, era quase meio-dia. Jesus estava com fome, estava com sede, eles tinham viajado, ele e os discípulos, a manhã inteira, e nesse momento os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, para comprar comida. E a gente continua lendo o texto, então, de João 4, no versículo 7, dizendo que vem uma mulher samaritana tirar água do poço e Jesus se dirige a ela e fala para essa mulher, mulher, me dá de beber. E os discípulos de Jesus tinham ido à cidade, essa mulher samaritana leva um susto de Jesus falar com ela. Ela pergunta para ele, como é que você me pede de beber, sendo você judeu e eu mulher samaritana? Judeus e samaritanos não se falavam, homens, principalmente mestres, não falavam com as mulheres. E Jesus então fala para ela, olha mulher, se conhecesses o dom de Deus e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, você é que me pediria água da vida. Então ela respondeu, o senhor não tem nem com que tirar água desse poço? Como é que o senhor vai dizer que tem a água viva? No versículo 12, ela pergunta para Jesus, o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ele nos deu esse poço e ele deu também de beber através desse poço aos seus filhos? E Jesus fala para essa mulher, mas quem bebe dessa água torna a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então diz a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir buscá-la. Então Jesus diz a ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela responde, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesses. E agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aquela mulher então fica impressionada, porque Jesus sabe tudo da vida dela. E no versículo 19 nós lemos que a mulher fala para ele, eu vejo que tu és profeta. Então ela começa a conversar com Jesus, entendendo o que Jesus fala em nome de Deus, sobre as diferenças entre os judeus e os samaritanos. E ela diz assim no versículo 20, os nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu vou parar aqui, a gente vai seguir daqui a pouco lendo mais um trechinho da palavra de Deus, mas se você reparou, é um ambiente onde Jesus senta perto de um poço da fonte de Jacó, com muita sede, já na hora do almoço, provavelmente por conta do ambiente, era um lugar de muito calor, esse lugar ali em Sicar. Essa mulher tinha ido nesse horário de meio-dia porque o sol estava bem forte e castigante. Era um horário onde as pessoas não iam ao poço e provavelmente ela foi por causa disso. Alguns teólogos dizem que talvez ela tivesse vergonha de se expor em outro horário, até por conta da vida pecaminosa que levava. E Jesus puxa a conversa com essa mulher e então eles começam a conversar sobre adoração. E a gente estava aqui falando sobre ambiente de adoração. A gente estava aqui dizendo que às vezes, nesse período de pandemia, é tão difícil transformar a nossa casa
num ambiente de adoração. Talvez você mesmo agora, na hora do culto, tenha certa dificuldade ou esteja preparando alguma coisa para comer, enquanto isso colocou a mensagem. Ou talvez você tenha acontecido alguma situação difícil na sua casa, está com o coração meio apertado, falou, vou ligar a minha televisão, vou ligar esse aparelho, vou ouvir a palavra de Deus, mas não se preparou tanto para aquele momento, para estar com Deus. Eu quero expor para você o que esse texto falou no meu coração como os frutos da verdadeira adoração. O que eu identifico nessa primeira parte do texto é que um dos frutos de uma adoração verdadeira é relacionamento. Jesus deseja ter um relacionamento com aquela mulher. Não era a melhor hora realmente para ele puxar conversa. Estava cansado, estava com fome, estava chegando de uma viagem, estava num lugar quente, com um povo que era hostil, onde eles não se falavam, com uma mulher que era pecadora, mas mesmo assim Jesus puxa a conversa. Esse é o fruto de uma adoração verdadeira. Você tem se relacionado com Deus? Talvez você pense, para mim a adoração estava muito relacionada à música. E o que a gente percebe nesse texto, Jesus ensinando sobre adoração, é que aqui nem teve canção nenhuma, mas tiveram alguns objetivos que Jesus queria ensinar àquela mulher o que era ser uma verdadeira adoradora. E esse primeiro fruto dessa adoração verdadeira é esse relacionamento com Deus. Você tem buscado a Deus? Você tem falado com Deus? O que está no seu coração? Você tem colocado diante dele toda a sua vida? Você tem entendido que Deus deseja falar com você e que esse Deus grandioso, nesse momento, está aí na sua casa? Você consegue compreender a grandeza disso? Muitas pessoas, às vezes, não desfrutam da companhia de Deus. Elas esquecem que o Deus Todo-Poderoso, esse Deus grandioso, está junto com a gente. E o relacionamento com Deus é que faz com que a gente entenda que o lugar da adoração é o lugar onde Deus está. Esse é um tempo propício para a sua adoração a Deus. Esse é um tempo onde Deus busca relacionamento comigo e com você, independente dos nossos pecados. É aquele momento onde a gente reconhece a nossa fragilidade, onde a gente reconhece quem a gente é e onde a gente reconhece o tamanho do nosso Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e é justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é um dos frutos da verdadeira adoração. Nosso Deus grandioso, se relacionando com a gente, puxando uma conversa com a gente, que é pecador, que às vezes está tão distante. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele diz, mas em qual momento Ele vai puxar a conversa? A gente vê lá no versículo 23, vem a hora e já chegou. É nesse tempo em que o nosso Deus está presente, é que nós podemos adorá-lo. Eu continuo lendo o versículo 23 e Jesus ensina, olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu vejo que o segundo fruto de uma adoração verdadeira é esse novo posicionamento de ser um verdadeiro adorador. Quando eu vejo Jesus dizendo no versículo 23 que o Pai procura adoradores, eu entendo o valor que a adoração verdadeira tem para Deus. A gente só procura coisas que têm valor. Não sei como é que é aí na sua casa, talvez seja mais ajeitado do que aqui, mas de vez em quando some alguma coisa aqui em casa, e eu fico, meu Deus, onde eu coloquei? E normalmente a gente tem pastinhas de documento, e quando some um documento importante e você tem que fazer uma matrícula de um filho em algum lugar, ou você tem que apresentar uma documentação para um trabalho, e aquele documento some, como a gente procura. E eu conheço gente que até ora e fala, Deus, Senhor, revela aonde que está isso, porque aquilo realmente é importante. Deus procura adoradores.
Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é entender que nós somos compostos, na nossa essência, de corpo, alma e espírito, e que o nosso espírito deve estar ligado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Deve estar atento e sensível a esse Espírito que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A esse Espírito consolador, a esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é você entender que esse novo posicionamento, onde a gente consegue ouvir Deus bem aqui dentro do nosso coração, é um posicionamento que permite que o Espírito Santo trabalhe em nós. Assim seremos verdadeiros adoradores. E Jesus fala, é para ser verdadeiro adorador que adore em espírito e que adore em verdade. Gente que seja sincera na presença de Deus. Talvez você se arrume, talvez você separe o tempo, talvez você feche os olhos, ergue as suas mãos, adore ao Senhor. Mas se o seu coração não estiver derramado e quebrantado diante de Deus, aquela sua adoração, a sua oração, o seu louvor não chega aos pés do Senhor. Deus tem procurado adoradores. Será que Ele tem encontrado em você, na sua casa, um verdadeiro adorador? Ou Ele ainda tem procurado? Frutos de uma adoração verdadeira são um relacionamento com Deus, são um posicionamento de um verdadeiro adorador, que independente do local de adoração, entende que pela presença do Senhor deve adorá-lo em espírito e em verdade. E eu sigo lendo o texto. Jesus vai conversar com aquela mulher e aquela mulher percebe que a sua vida é tão transformada pelo que Jesus diz, que Ele oferece para ela um caminho de salvação, de esperança. Diz a palavra de Deus que ela vai até a cidade e ela anuncia para todo mundo e fala: olha, vocês precisam ver um homem que disse exatamente todas as coisas pelas quais eu estou passando. Um homem que conhece as minhas fragilidades, os meus pecados. Mas é um homem que está aqui para oferecer da água da vida. E diz a palavra de Deus, ainda nesse capítulo, que muitas pessoas acreditam na palavra daquela mulher e vão se encontrar com Cristo Jesus. Esse é o terceiro fruto de uma adoração verdadeira, um testemunho que produz salvação. Aquela mulher que antes ia a um poço buscar água num horário mais impróprio, para que não encontrasse com ninguém, constrangida pelos seus pecados. Agora volta à cidade anunciando para todo mundo a boa nova que ela tinha experimentado. Aquela boa nova de transformação e de salvação. E aquelas pessoas dão crédito ao que ela diz. Eles acreditam que aquele é o Cristo vindo da parte de Deus. Alguns homens chegam para Jesus e dizem: olha, você precisa ficar aqui mais um tempo, a gente tem que ouvir o que você está pregando, sobre o que você está falando. E diz que Jesus ficou mais 2 dias naquela cidade e muitas pessoas se converteram e abriram os seus corações para Deus. Esse fruto de um adorador verdadeiro, que produz um testemunho para a salvação. É aquilo que Deus espera da gente. Você, através da sua adoração, tem anunciado o Evangelho da esperança de Cristo, o Evangelho de salvação, àqueles que não conhecem a Jesus ainda? É tempo de você fazer isso. Talvez a salvação da parte do Senhor precise acontecer dentro da sua casa. Então, busque como um verdadeiro adorador, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Busque ao Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você pode crer nisso. Busque relacionamento com Deus, leia mais da sua palavra, cante louvores, coloque na sua casa textos bíblicos espalhados em todo lugar, porque pela palavra de Deus nós cremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a sua casa receberá libertação e você poderá dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas será que o seu testemunho para a salvação precisa exceder os limites da sua casa? Irmãos, nós estamos vivendo um período de pandemia,
Muitos de nós ainda estão em casa e estão precisando passar esse tempo em casa. Mas as redes sociais, mais do que nunca, têm sido um canal para proclamarmos o amor de Deus. Você tem usado as suas redes sociais de maneira correta? Nesse período de política, muitas vezes a gente utiliza a nossa rede social para falar coisas de política, às vezes para compartilhar alguma outra palavra, e nem todas são tão boas. Muitas mensagens de desesperança, tanta gente precisando da boa nova de salvação de Deus. Você pode utilizar a sua rede social, seja o Instagram, o Facebook, o Twitter, pode ser o WhatsApp, mandando uma mensagem, falando para todo mundo do amor de Deus. Versículo 42 desse capítulo 4 de João, nós lemos que os homens daquela cidade disseram àquela mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é o terceiro fruto de uma adoração verdadeira. Um testemunho que transforma a vida de todos aqueles que estão próximos de nós. Que seja a sua vida para a glória do Senhor. Que você, como um verdadeiro adorador, produza cada um desses frutos. Fruto de relacionamento com Deus. Desejo de buscar mais, de conhecer mais ao Senhor. Fruto de um novo posicionamento. Ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Fruto de um testemunho que produz a salvação. Para que todas as pessoas que te conhecem, para que a sua casa possa dizer, agora nós cremos que este é o Salvador do mundo, não apenas pelo que você disse, mas porque nós agora temos ouvido ao Senhor e temos conhecido ao Senhor. Eu quero orar por você, para que esta palavra traga transformação à sua vida e à sua caminhada. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, nós glorificamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua palavra aos nossos corações. Nesse tempo onde nós falamos sobre adoração, nós desejamos, ó Deus, que o Senhor seja adorado por cada um de nós, que os nossos lábios profiram sempre louvor ao Teu nome, porque Tu és Deus maravilhoso, Tu és o nosso conselheiro, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Pai da eternidade, e é por isso que nós engrandecemos e glorificamos ao Senhor, ó Deus. Que seja a meditação do nosso coração sempre agradável ao Senhor, que sejam as palavras dos nossos lábios sempre em louvor ao Senhor, que a gente deseje a cada dia buscar mais relacionamento com o Senhor, que a gente deseje a cada dia que o Senhor encontre em nós adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que a gente a cada dia possa proclamar essa boa nova de salvação. É isso que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja um verdadeiro adorador para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço a todos. Obrigado, Raquel, por ter nos abençoado nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando você, seu esposo Marcos, seus filhos, toda a família, a Primeira Igreja Batista da Penha. E que o Senhor faça dessa família cada vez mais instrumento nas mãos dele. Amém. Vamos nesse momento dedicar nossas vidas ao Senhor. O Salmo 63, versículo 8 diz: A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. E dizer que o nome de Jesus inspira o nosso louvor. Se você em algum momento, ou pode ser hoje, não tiveram pelo que agradecer ao Senhor, lembre-se que você está vivo e a graça de Deus está sobre você. E o nome de Jesus seja a sua inspiração para louvar. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. O som mavioso divinal é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que
nosso louvor, Deus que nos salvou, que nos deu a vida eterna e que cuida de nós em todo o tempo. Em todo o tempo a sua presença está sobre nós. É a Ti que nós oramos esta noite, que nós nos voltamos, que nós nos curvamos, que nós nos colocamos de forma a dependentes, de forma a sermos dependentes, de forma a nos colocarmos como homens e mulheres que buscam do Senhor toda a direção. A Ti, Deus, seja toda a glória. Nesta manhã, Pai, nós queremos agradecer pela palavra que ouvimos, pelos louvores que nos abençoaram de igual forma, e agradecemos por saber que o Senhor ouve a nossa oração, que ela não é feita em vão, mas ela chega ao Teu trono de graça. Te louvamos, Senhor, porque a Tua presença é real sobre nós. Ó Pai, nós pedimos por todos os irmãos que compartilham nessa transmissão, seus motivos de agradecimento e seus motivos de súplica. Receba, ó Deus, todo o louvor, toda a gratidão externada pelos nossos irmãos. E de igual forma, Deus, receba todo o pedido, toda a súplica, Deus, tudo aquilo que tem tocado e machucado os corações dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Pai. Receba, ó Deus, e atenda segundo a Tua vontade. Colocamos, Senhor, nossas vidas no Teu altar mais uma vez. Colocamos a Primeira Igreja Batista da Penha, ó Deus, o pastor Vitor Hugo e todo o ministério daquela igreja. De igual forma, a nossa ministra de música Raquel, o seu esposo Marcos, sua família, Pai. Toma todos os ministérios da Tua serva, do Teu servo, para que eles sejam usados pelo Senhor a cada dia. Pai Santo, colocamos a nossa Igreja Batista da Paz, para que ela ande na Tua vontade, fazendo o Teu querer e o Teu propósito, Pai. Seja com nossos irmãos, cada pessoa que celebra conosco, cada família representada aqui nesta noite, através dessa celebração, que sintamos, Senhor, a Tua presença e o Teu cuidado em todo o tempo. Pai amado, Pai Santo, nós colocamos os enfermos, enlutados, os desempregados, ó Pai, aqueles que têm lutado lutas, ó Deus, indizíveis, mas o Senhor conhece. Toma em Tuas mãos, Pai, faz a Tua vontade a cada dia, para que possamos nos submeter ao Teu querer em todo o tempo. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer você que celebrou conosco, você que ficou com a gente, e que o Senhor mais uma vez abençoe você e sua família. Reforçamos o pedido e o convite a você. Todos os domingos às 10h20, todas as quintas-feiras às 19 horas, nós vamos permanecer estudando esse tema, música e adoração. A cada dia desses estamos recebendo obreiros e obreiros do Senhor, servos, ministros do Senhor, que compartilham conosco a sua experiência, a palavra de Deus, em cima desse tema, música e adoração. Você está convidado a participar. E todos os domingos também, às 18 horas, nós temos a nossa celebração presencial e online. Online para aqueles que ainda não podem estar com a gente, idosos, crianças, pessoas em tratamentos médicos ou em algum tipo de restrição. E a presencial para aqueles que podem estar com a gente. Então aguardamos você logo mais às 18 horas para que a gente possa celebrar juntos. E como temos falado em nossas celebrações, se você tem passado por alguma dificuldade, seja de alimentos, medicamentos ou de alguma outra ordem, fale comigo, fale com alguém da liderança da igreja, alguém da igreja, para que possamos ser igreja de Jesus na sua casa, sua família, ou de algum vizinho, algum conhecido seu, alguém que careça de ajuda nesse momento. Um bom domingo para você, para sua família, um bom almoço. Que você tem um almoço na sua casa, se não tiver, fale conosco para que possamos providenciar isso. E até logo mais às 18 horas. Obrigado por estar com a gente. Eu preciso padecer.
eis-me aqui, eis-me aqui. E agora que a graça, tão maravilhosa, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, tão grande amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto, as alegrias, o inconformismo que vem pelo Santo Espírito, e seja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você e sua família.